E aí, pessoal, beleza? Vamos dar continuidade, à nossa aula. Na última aula nós vimos a parte introdutória à química ambiental, tá? E agora nós vamos continuar com materiais e processos de separação, tá bom? Então vou recapitular um pouquinho o que nós vimos na aula passada. Comentamos sobre o surgimento dos lixões, né? Vimos que os lixões eles surgiram a partir do momento em que nós decidimos não utilizarmos mais algo. E aí nós descartamos, ok? Porém, já tem indícios, que os índios, até mesmo antes do período colonial, separavam sobras de comidas, por exemplo. Tá? Só que foi somente com a Revolução Industrial que isso se agravou. Isso o quê? Esse rejeito, ou esses resíduos que nós produzimos. Por quê? Porque com a Revolução Industrial, além de nós, seres humanos, produzirmos o nosso resíduo, ainda tinha a indústria que produzia mais o resíduo dela, tá bom? Só que a indústria se desenvolveu, porém não suficiente para saber reutilizar o que ela jogava fora, o que ela descartava, tá bom? E aí nós temos que, quanto maior o desenvolvimento, maior a produção de lixo, infelizmente, né? Vamos acreditar que no futuro, aquelas nações mais desenvolvidas são aquelas que menos produzam rejeitos ou resíduos, tá bom? Então podemos observar aqui nessas figuras que existem pessoas catando esses lixos ou rejeitos ou resíduos que nós descartamos diariamente para sobreviver, né? Isso é uma coisa a se pensar, muito importante. Vimos também que todo material existe um tempo de vida útil, tá? Para se decompor. Então, por exemplo, o papel, ele leva de 3 a 6 meses para se decompor. O pano leva de 6 meses a 1 ano. Filtro de cigarro, 5 anos. Chiclete, 5 anos. Madeira pintada, aquela madeirinha que você pinta na cadeira, leva 13 anos para se decompor. Nylon, mais de 30 anos. Plástico, mais de 100 anos. Os metais, mais de 100 anos. O vidro, 1 milhão de anos. E a borracha do pneu leva cerca de um tempo indeterminado. Tá bom? Então, por isso é interessante que a gente saiba reaproveitar todos esses materiais aqui. Por quê? Porque nós vamos estar evitando a poluição do meio ambiente, assim como nós vamos também poupar energia para a produção de cada um desses. Tá bom? Vimos também que existe a coleta seletiva. Para facilitar a coleta seletiva, relacionou-se algumas cores com os materiais, tipo o azul, papel e papelão, vermelho, plástico e isopor, verde, vidro, amarelo, metal, tá bom? Preto, madeira. Então, toda vida que nós avistarmos lixos nessas cores, nós sabemos que cada cor representa um tipo de material a ser descartado nele. Falamos de materiais até agora, não foi? Pois bem, todo lixo é formado por materiais. Mas afinal, o que é material? Quando nós falamos de material, nós lembramos de quê? Matéria. Então a matéria nada mais é do que uma quantidade que vai ocupar um lugar, um espaço, e que essa quantidade de matéria tem peso. Tá bom? Então, materiais são porções de matéria que contêm uma ou mais substâncias. Mas o que é substância?
Substâncias são aqueles materiais que apresentam certo grau de pureza, ok? Adequado para certa ocasião. Então, por exemplo, o álcool em gel que nós utilizamos, né, para desinfectar a mão. O grau de pureza adequado, qual é? 70%. Mas para essa ocasião, se nós pegarmos esse mesmo álcool em gel e utilizarmos em um equipamento, por exemplo, num CGMS, né, que é cromatografia gasosa, acoplado a um espectrômetro de massa, tá bom? Esse equipamento requer um reagente num grau de pureza maior, tá bom? Então, esse grau de pureza maior se refere aos 70%? Não, se refere a 99,9%. Tá? Então, nesse caso, esse álcool não será uma substância. Por quê? Porque nesta ocasião o grau de pureza dele não é suficiente. Okay? Essa matéria ela é classificada em matéria homogênea e matéria heterogênea, tá bom? Quando este material é classificado homogêneo, quando ele apresentar um aspecto uniforme, tipo o sal mais o açúcar, você vai ver lá um aspecto uniforme. Dificilmente você vai definir quem é o sal e quem é o açúcar. Assim como a água e o álcool. Dificilmente você vai definir quem é a água e quem é o álcool. Vai vir só uma mistura única. Tá? Já o material heterogêneo, ele tem um aspecto multiforme. Quando você vai lá, pega a água e mistura o óleo de cozinha, né, o óleo de soja, por exemplo, você vai ver logo duas fases. Tá bom? Da mesma forma, quando você mistura areia e água, você também verá duas fases. Vamos classificar agora esse material homogêneo? Pois bem, o material homogêneo ele é classificado em mistura e solução. Qual a diferença entre mistura e solução? Mistura é quando essa proporção, certo, dos materiais independem da proporção. Por exemplo, o ar. Vocês confirmam que o ar é composto por vários gases, não é isso? Então, ao nosso redor, nós temos nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, né? Monóxido de carbono, mais o que? Uma infinidade de gases. Você consegue detectar onde está cada um deles? Não, tá certo? Então, independentemente da proporção que tiver cada um desses gases, você não vai ter como identificá-los. Então, aí sim, ele é classificado como uma mistura de tipo homogênea. Tá? O outro exemplo é água e álcool. Você vai conseguir definir onde está os dois, independente da quantidade? Não. Agora, quando é que nós temos uma solução? Quando essas proporções são determinadas. Tá bom? Exemplo, sal de cozinha e água. Se você pegar um copo de 300 ml de água e adicionar, por exemplo, uma colher de açúcar, vai dissolver. Se você adicionar 2 colheres de açúcar, já vai começar a ser difícil dissolver. A partir da terceira, né, praticamente não vai dissolver. Você já vai ver um corpo de fundo, vai ver duas fases. Então quer dizer que determinando da proporção, certo? Dependente da proporção, você vai ter uma solução? Não, tá bom? Se por acaso você adicionou muito sal ou muito açúcar e formou um corpo de fundo, que é uma segunda fase, não será mais uma solução, porque vai ser o quê? Uma matéria heterogênea, tá bom? Lembrando que nesse caso nós temos a presença do solvente e do soluto. Quem é o solvente?
geralmente é aquela espécie que está em maior quantidade. O soluto é aquela espécie que está em menor quantidade. Tá? Assim como o solvente ele é capaz de dissolver e o soluto é capaz de ser dissolvido. O sal, ele dissolve ou é dissolvido? O sal, ele é dissolvido. E a água? A água dissolve. Sendo assim, a água é solvente e o sal, soluto. Na matéria heterogênea, ela é classificada por agregado e coloide. Quando é que nós temos um agregado? Quando nós temos um coloide. Simples. Se você conseguir definir, né, cada fase visualmente, você vai ter um agregado. Se você não conseguir definir as fases visualmente, você vai ter um coloide. Tá bom? Por exemplo, para você definir um agregado, você utiliza um instrumento de baixa resolução, tipo o seu olho. Então aqui eu estou definindo onde está a água, aonde estão as britas, aonde está o barro. Não estou utilizando equipamento de alta resolução. Agora, para definir o coloide, o que acontece? Eu tenho uma gelatina, certo? Se eu pegar essa gelatina, utilizar um equipamento de alta resolução, eu vou enxergar justamente isso daqui, as fases. Consequentemente, se eu utilizei um equipamento de alta resolução e eu enxerguei fases, aquele material vai ser um exemplo de coloide, tá bom? Mas, pessoal, vejam o seguinte, tanto para os materiais homogêneos quanto heterogêneos, nós temos condições de separá-los, tá? E essa separação, ou esses processos de separação, é o que nós vamos ver agora. Vamos começar com a filtração, né? Que é o mais simples. Todo mundo aqui já realizou em casa, fazendo um café. Quando pega-se um café insolúvel, não é isso? Põe no funil, pega-se o papel de filtro, põe também. Em seguida, derrama aqui água e aí vai sair água com café solúvel. E vai ficar aqui em cima o quê? A borra, que é a parte insolúvel na água. Tá bom? Esse tipo de processo de separação é conhecido como processo de separação sólido-líquido, tá bom? Então, inicialmente, nós vamos ver os processos de separação sólido-líquido. Posteriormente, iremos ver os processos de separação líquido-líquido. Aqui nós temos como nós fazemos esse mesmo procedimento em laboratório. Temos aqui um suporte universal, um anel, temos aqui um funil, também um papel de filtro e aqui uma vidraria, um Erlenmeyer, onde vai ficar a nossa amostra. Tá bom? Um outro processo de separação é chamado de centrifugação, né? Onde nós colocamos o material dentro, por exemplo, de tubo de ensaio. Vejam que aqui existem partículas sólidas dispersas no líquido. Para eu acelerar esse processo de separação, eu vou utilizar uma centrífuga aqui. Tá? Aqui é uma centrífuga caseira. Aqui tem um motorzinho de impressora, né? 2 tubos plásticos conectados como se fosse uma régua. E aqui uma bateria externa. Tá bom? Então, nesses tubos aqui vão ser colocadas as amostras. Vejam que inicialmente se encontram na vertical. Quando for ligado esse motor, isso daqui é móvel, tá bom? O que vai acontecer? Ele vai começar a rotacionar, a girar. Conforme ele for girando, esse tubo aqui ele vai passar a ficar na horizontal devido à força centrífuga, que vai empurrar ele neste sentido aqui, ó, no sentido para fora, tá bom? É o mesmo princípio utilizado na máquina de lavar roupa. Né? Quando a máquina termina de centrifugar a roupa, se vocês prestarem atenção, a roupa vai estar onde? Vai estar na lateral, né? Naquela parte interna da máquina, e não no fundo da máquina, vai estar na lateral. Devido ao quê? Devido à força centrífuga,
que empurra ou desloca o objeto para fora, tá bom? Então, como vai estar exercendo uma força para fora, neste sentido aqui, ó, para fora, se o tubo de ensaio vai estar na horizontal, é esse particulado que vai estar no meio da solução, com a força ele vai passar a ser decantado todo no fundo, tá bom? Então, só para vocês verem aqui, esse videozinho, rapaz, vai ligar na fonte e vocês vão ver aqui girando, ó, certo? Então, está girando, o tubo de ensaio está aqui na horizontal, ok? E é justamente nesse momento que a força centrífuga está empurrando esse particulado sólido para o fundo do tubo de ensaio, ok? Então, tudo isso que eu falo, eu sempre escrevo um pouquinho para vocês. Um outro processo de separação é a destilação simples, tá bom? Então, nós temos aqui um bico de Bunsen, tá? Uma tela de amianto, um balão de fundo redondo, né? Conectado a um tubo condensador. Aqui. O que acontece? Acontece que nós colocamos a amostra aqui, essa amostra será aquecida, evaporada. O local que ela vai ter para sair é por esse tubo condensador. Então, essa amostra vai sair na forma de vapor. Quando entrar no tubo condensador, esse tubo condensador, na parte externa dele, contém água, onde aqui é a entrada e aqui é a saída. Então, o vapor vai colidir com a superfície mais fria e vai condensar. E nós iremos recolher aqui o líquido. Tá? Lembrando que esse processo de separação é para sólido líquido também. Então, de repente, você tem a água do mar. Né? E aí você pega, põe aqui. O que vai acontecer? Você vai separar os sais que vão ficar retidos aqui da água que vai ser condensada. Tá bom? Um outro processo que é muito parecido é a evaporação. Tá? A evaporação tem o mesmo princípio. Né? Só que quem faz, quem executa é a natureza. É assim que é extraído o sal marinho, né? Onde pega-se água do mar, coloca-se em bolsões, né? Onde possuem superfícies grandes. Com o passar do tempo, a água vai evaporando e vai ficando somente o sal marinho aqui embaixo. E aí ele vai ser concentrado. Tá bom? É basicamente isso. Quando nós utilizamos justamente esse processo de separação, nós chamamos também, além de evaporação, recristalização. Tá bom? Então, nós temos agora o processo de separação líquido-líquido. O primeiro dele é a decantação. Quando você pega água e óleo, por exemplo, né, vocês colocam dentro desse funil, que é chamado funil de separação. Tá bom? Por densidade, ele já vai separando. Logicamente que a mistura é uma mistura immiscível. Isso quer dizer o quê? Que não é uma mistura homogênea, é uma mistura heterogênea. Então, o mais denso fica embaixo, o menos denso fica em cima. E aí você abre essa torneirinha aqui, coleta o material mais denso, depois fecha em outro frasco, coleta o material menos denso. Tá? Lembre-se que é para separação de líquidos emissíveis. Destilação fracionada. Ó. Nós temos aqui uma manta aquecendo um balão de fundo redondo, aqui uma coluna de fracionamento ligada a um tubo condensador. O que acontece aqui? Nós temos misturas líquidas, tá? Por exemplo. Então você quer separar uma da outra. Digamos, uma das misturas tem um ponto de ebulição de 100 graus e a outra de 70 graus.
logicamente você não vai colocar não vai colocar a temperatura aqui de 100 graus, porque vai evaporar as duas. Então você coloca primeiramente 70 graus, que é para a primeira evaporar, condensa, ok? Para depois você evaporar a segunda, se quiser, tá bom? Então, isso é o mesmo princípio utilizado nas refinarias de petróleo, onde você tem um petróleo aqui, por exemplo, e em cada temperatura determinada, você vai extrair um derivado. Então, em uma temperatura, você vai extrair o chileno, em outra temperatura, você vai extrair o hexano, em outra temperatura, você vai extrair o querosene de aviação, em outra temperatura, você vai extrair a gasolina, por exemplo. Tá bom? Então, veja que para cada um desses quatro, vocês terão uma temperatura específica, tá certo? E que, lembrando que essa separação vai acontecer na ordem crescente do ponto de ebulição, tá bom? E nós temos agora a extração por solvente, né? Essa extração por solvente pode ser a frio, utilizando uma mistura ácido-base, ou através de um aparelho chamado Soxhlet. O Soxhlet é essa figurinha aqui, tá bom? Onde nós colocamos o solvente aqui no meio o cartucho com a amostra, aqui um tubo condensador. Então, é ligado nele uma chapa aquecedora, o solvente evapora, passa aqui por fora, quando chegar em contato com o tubo condensador, vai condensar e vai começar a molhar a amostra, certo? Vai chegar um momento aqui nesse laranja que esse líquido vai subir, subir, subir até o nível aqui, até esse nível, tá bom? Quando chega aqui, né, por capilaridade, todo o líquido vai descer e vai ser armazenado aqui, novamente. Então vai evaporar, condensa, molhou a amostra, por capilaridade desce, né? Evapora, condensa, por capilaridade desce. E assim vai extraindo o material que você quer extrair daqui, vai separar, tá bom? E esse daqui era o último processo de extração, o de separação, tá bom? É simples, tá bom? Era pouquinha coisa mesmo. Espero que vocês tenham entendido. Não deixem de estudar e tirar as dúvidas, beleza? Pois, pessoal, valeu, obrigado pela atenção e até mais.